Bom dia, igreja. Eu creio que o desejo do coração do Senhor é que realmente a gente venha se render completamente, para que Ele venha aparecer nas nossas vidas. E foi para isso que Ele abriu mão da vida dele, para que nós tivéssemos essa vida dele fluindo nas nossas vidas. Tem um versículo que está em 1 Coríntios 15, 45, que diz que o primeiro Adão foi homem vivente. E o segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, por meio daquele que nós fomos restaurados, Ele é o Espírito vivificante. Mudou de homem vivente para Espírito vivificante. Esse Espírito vivificante escolheu habitar nesse tabernáculo que somos nós. E porque muitas vezes ele não consegue viver e ser vivificante na minha vida, esse é o meu maior clamor diante de Deus. Deus, vem viver em mim, para que o Senhor seja engrandecido, para que eu cumpra aquilo que o Senhor colocou para a minha vida, nesse período curto de tempo que eu vou passar aqui na terra, e também da sua igreja. E dentro disso que eu tenho clamado e conversado com o Senhor: Senhor, o que eu quero? O que o Senhor quer falar com a tua igreja? O que o Senhor quer falar com a tua igreja? Para onde o Senhor quer levar a tua igreja? Mais do que uma palavra que agrade a nossa alma, o nosso coração, que supra as nossas necessidades. Fala para eles que eles são meus filhos, que o Espírito vivificante habita dentro deles, e que apesar de toda e qualquer circunstância, eles são fonte de vida. Fonte de vida. Aquele que tem o Espírito do Senhor dentro de si é uma fonte de vida. Não importa a circunstância que nós estejamos passando, igreja, em nome de Jesus, nós somos fontes de vida. E muitas vezes nós não temos coragem de abrir mão da nossa zona de conforto, para que esse Espírito vivificante possa espalhar a vida por onde quer que ele passe. Porque eu estou preso na minha dor, na minha chateação, estou preso na minha amargura. Quantas vezes um homem me impede o mover de Deus na minha vida por causa do meu sentimento? Eu me chateio com uma pessoa e eu bloqueio totalmente a fonte de vida de Deus na minha vida, para que eu possa ser para as pessoas, porque eu estou chateado com meu irmão. Quantas vezes eu deixo de receber uma palavra espiritual porque eu estou chateado com um pastor, porque eu estou chateado com a minha esposa, e o Senhor quer nos levar para um lugar muito diferente. Só que é tudo muito simples. É a base da nossa fé. Aonde eu tenho colocado a minha fé? Por que eu busco a Deus? Por que eu busco a Deus? Para suprir minha necessidade? Mas a hora que eu clamo: apareça, que o seu nome cresça, vem me incendiar, enche esse lugar. O que eu estou querendo dizer? E não importa o que esteja acontecendo, vem me incendiar, enche esse lugar, para que o Espírito vivificante salte, que pessoas sejam transformadas através da minha vida. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Da mesma forma que Jesus, por 33 anos, viveu aqui, cumpriu o seu propósito, e ele falou assim: tenho de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu perguntei para ele a semana passada: o senhor venceu o mundo? O senhor foi crucificado com 33 anos? Eu tenho 46. Ele falou: mas o propósito que o Pai e o Espírito e eu acordamos para que eu cumprisse, eu cumpri. E nesses 33 anos de vida que eu passei na terra, eu cumpri ele a cabo. Igual Paulo, guardou a carreira, cumpriu o propósito, cumpriu o chamado e manteve a fé. O que Deus tem colocado nas nossas mãos, mais do que tudo que a gente tem feito nessa vida, é um propósito e um chamado para cada um de nós. Nós temos cumprido ou nós temos bloqueado por causa das nossas emoções? Sabe, no céu, a fé e a esperança a gente não vai precisar mais usá-las. Sabe por quê? Porque nós já vamos estar diante dele. Mas o que a gente vai usar no céu é somente o amor. E o amor de Cristo que está nos nossos corações hoje, ele é suficiente para que a gente possa agir igual Jesus agiu, como está lá em Filipenses 2, de 5 a 8, que ele abriu mão da glória dele por aquilo que estava proposto. E a igreja tem sido roubada porque nós temos dificuldade de abrir mão da nossa glória por aquilo que está proposto para esse propósito maravilhoso. E fazer a vontade de Deus nos satisfaz de uma forma que é muito louca, é incondicional, a gente não entende. Eu posso estar com dor,
posso estar sofrendo, posso estar num leito de morte, posso ter perdido tudo. Se eu ainda me coloco à disposição do reino, essa chama vem, incendeia, aviva o Espírito Santo que está dentro de nós, e nós nos tornamos uma casa forte. É para esse lugar que Jesus quer nos levar. Igreja, em nome de Jesus, que a gente não fique mais paralisado. A igreja fica paralisada por causa das emoções, porque perde a fé, porque esquece a identidade que tem. Por isso hoje a gente vai estar falando sobre a convicção que Paulo tinha, e o quanto o apóstolo Paulo tem ministrado na minha vida, com o estilo que ele viveu, o período que ele esteve na terra, porque ele foi um outro homem que entendeu que ele tinha um propósito. Igreja, em nome de Jesus, que a gente venha entender que a gente tem um propósito. Isso nos leva para perto da presença dele e da liberdade para que o Espírito Santo flua através de nós. A gente fala, vem me incendiar, mas ele já habita aqui. Mas acender de novo, joga mais, queima mais. Toda vez que o Espírito Santo vem e queima, sabe o que ele tira? O fogo tira a imperfeição, palha, tudo aquilo que não presta das nossas vidas. Só que muitas vezes, na hora que ele vai tirar coisas que não prestam, a gente chora, porque tem muita coisa que não presta que eu gosto. E eu gosto mesmo. Falei, Deus, tira tudo isso, mas deixa um pedacinho aqui, para eu satisfazer minha carne, meu desejo. Deu tanto trabalho para conseguir. Ele fala, poxa filho, mas isso está te levando para longe da minha presença, eu quero que queime mesmo. Mas isso aí é um lugar espiritual, que vai dentro para fora, que vai queimar a ponto de eu não ter desejo em mais aquilo que atrapalha o propósito de Deus na minha vida. Deus quer nos levar para esse lugar, amém, igreja? Abraça o seu irmão, vamos orar. Abraça, ore pelo seu irmão que está do seu lado, em nome de Jesus, todos, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós viemos receber de ti uma palavra, nós viemos ser revestidos do Senhor, que o Senhor realmente venha a aparecer nas nossas vidas, de forma que a gente venha ser completamente transformado. Nós dependemos de ti, Espírito Santo de Deus, e clamamos que o Senhor venha abrir os nossos olhos, como o Senhor abriu os olhos do apóstolo Paulo, que o Senhor tirou todas as escamas dos olhos deles, e mostrou que ele era um escolhido, que ele era um chamado, que ele era um apóstolo, que ele era aquele que ia andar por onde passasse, ia falar do teu amor, do teu reino, que nós venhamos ter essa concepção dentro dos nossos corações, meu Deus, em nome de Jesus. Transforma as nossas vidas, transforma o nosso ser, transforma a nossa alma, Deus, em nome de Jesus, para que nós venhamos viver para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nós temos lutas, nós temos dificuldades, nós temos tristezas, e essas tristezas muitas vezes nos impedem de te buscar, mas eu clamo a ti, que o Senhor venha deixar claro que o teu propósito é maior do que a nossa própria vida, meu Deus. É o que eu te peço, fala conosco nesse dia, nessa manhã, e que cada vez mais nós estejamos sensíveis à voz do Senhor, meu Deus. É o que eu te clamo, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar. Agora com a luz acesa, bom dia, está tudo bem com vocês? Agora eu posso enxergar vocês. Eu creio que vocês também podem me enxergar. Veio compartilhar com a igreja uma palavra que tem queimado muito no meu coração. Às vezes eu pergunto para Deus, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo com a minha vida? Porque a palavra diz que quando eu estou na tua presença, a caminhada cristã é de fé em fé e de glória em glória. E às vezes eu fico parado num estágio. Porque durante um período de 5 anos, eu cresci uma quantidade, durante um período de 10 eu cresci outra. E às vezes durante um período de 20 anos, diante de ti, o meu crescimento foi igual ao de 5 anos. Sendo que tudo que é normal, tudo que é natural, nasce
cresce e se estabelece e vai mudando de fase, mudando de fase. Por que minha vida cristã está paralisada? Ele falou, meu filho, são tantos os motivos, Muitas vezes o seu foco está completamente na sua vontade, você não consegue enxergar o que eu tenho para você, e aí você não consegue fluir. Nós temos costumes de querer ver sinais do Senhor. Mas e se o Senhor não fizer mais nenhum sinal? Eu vou continuar seguindo a Ele? Eu vou continuar seguindo a Ele? Para isso eu preciso de fé. Para isso eu preciso de fé. Eu preciso realmente crer que tudo aquilo que está escrito é a palavra de Deus e está falando ao meu respeito. Mas nós, como igreja, nos acostumamos a sinais. A palavra diz que os sinais seguirão os que creem. Eu creio e o sinal vai me seguir. Os sinais aconteciam para que pessoas se convertessem no período de Jesus. Então haviam sinais e as pessoas se convertiam. Mas quantos desses que se convertiam, que era a multidão ou que ficavam impactados com sinais, passaram a seguir ao Senhor? Os sinais chamavam a multidão, mas quem recebia eram os discípulos que estavam próximos do Senhor. Então, o primeiro ponto que o Senhor falou, Márcio, você precisa ter fé. Você precisa crer em tudo aquilo que está escrito a seu respeito. Porque sem fé, você não vai me agradar. Sem fé, você não vai cumprir o propósito. Sem fé, você vai sucumbir diante da circunstância dessa vida muito louca que vocês vivem. Dessa correria do dia a dia. E eu tenho lido um pouco das cartas de Paulo e eu tenho me impactado muito com a vida do apóstolo Paulo. No período que ele passou aqui, de todas as cartas que ele escreveu, tinha algumas coisas em comum em todas as cartas. Ele falava para os discípulos, para as pessoas, para as igrejas que ele ministrava, da certeza que eles tinham que ter da sua união com Cristo. Mas tem um versículo que me impacta, que está em Atos 20, 24, a parte A e B. O tema da palavra é... Vamos falar mais forte, com convicção, vamos lá. Sem convicção, nós não vamos ver nada novo de Deus. Sem convicção, a gente vai continuar mais 10 anos dentro da igreja, se sentindo salvo e tendo decepções na nossa vida por não entender exatamente o que Deus espera das nossas vidas. Tudo que a gente vai falar aqui é muito simples e muito básico, mas eu vejo que nós tropeçamos nessa simplicidade e nós queremos uma grande construção com muito poder, sem a base, sem o fundamento. O versículo diz assim: todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Vou ler de novo. Vamos ler junto? 3, 2, 1. É fácil cumprir isso? Quem teria coragem? Todavia, eu posso abrir mão da minha vida desde que eu cumpra o propósito que Jesus me confiou. É muito pesado. É muito pesado. Mas ele falava isso sem peso. Porque ele tinha certeza daquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Às vezes, eu pergunto para alguém, ou alguém me pergunta, você tem certeza que você é salvo? Poxa, baseado no que a palavra diz, eu tenho. Eu tenho certeza da minha união com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus. Só que a igreja, de uma forma geral, e eu várias vezes respondi, na verdade eu não sei não, estou indo lá. Vou lá, bato o cartão, levo meu dízimo, vou fazendo as minhas coisas. Mas essa convicção tem que estar dentro do nosso coração. Senão nós vamos estar aqui somente com muito amor, mesmo, esquentando o banco. Com muito amor, mesmo. Eu venho, esquento o banco, estou salvo, mas não tenho uma vida de fé em fé, não tenho uma vida de glória em glória. Eu vou de derrota em fé, sorte e aquilo que a gente vai achando. Mas Deus tem para nós uma vida de vitória. E se eu não tiver
a convicção dessa minha nova identidade com Ele, eu jamais vou caminhar nessa direção. Introdução. Em todo tempo, a Bíblia nos ensina sobre a certeza da salvação pela graça, fé e convicção de nossa nova identidade em Cristo, que nos faz trilhar caminhos diferentes aos caminhos deste mundo perdido. Podemos notar essas características na vida de Paulo. Uma vez convertido, nunca olhou para trás, nunca pensou em desistir, mas tinha certeza a respeito do seu chamado. Você tem certeza a respeito do seu chamado em Cristo? Tem. Tem mesmo. A igreja fica quieta. Gente, o objetivo da palavra de Deus, todas as vezes que eu via as cartas de Paulo, ele não mandava carta lá, ele falava, poxa, fico alegre pela fé que vocês têm, tal, oro por vocês, intercedo, mas 90% da palavra, as palavras são de exortação, para chamar a atenção, para que a igreja saísse de um lugar e voltasse para o projeto original. Então, que a gente venha conseguir receber a palavra e voltar para o projeto original. Existe um chamado, existe um propósito para as nossas vidas, e muitas vezes nós não temos a certeza. Quero falar o contexto. Paulo estava navegando com destino a Jerusalém, com o objetivo de chegar antes do dia de Pentecoste em Jerusalém. Por isso não quis parar em Éfeso, e de Mileto mandou chamar os presbíteros de Éfeso para se despedir deles. Está em Atos 20, 20 a 24. Paulo dizendo aos presbíteros de Éfeso. Estava navegando para Jerusalém e parou na cidade de Mileto. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus quanto como gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Senão que, em todas as cidades, vamos ler comigo esse pedaço? Daí o versículo 24, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ou seja, o Espírito Santo já havia dito a Paulo que mesmo nessa jornada, ele ia ser perseguido, ele ia ter muito tipo de luta. E ele falou assim, não importa. Não importa. Quantas vezes a perseguição dentro de um ministério me paralisa? Quantas vezes eu, Márcio Gama, falei em desistir? Rapaz, pensa na que perseguição. Perseguição de inimigo é fácil, a perseguição de irmão, ai. Só que as lutas são espirituais e os nossos inimigos não são carnais, nossos espíritos são espirituais. A gente tem que entender isso, que a nossa luta é espiritual. Paulo tinha perseguição e ele jamais pensou em desistir pelo propósito que já estava diante dele. Ele falou, não importa a minha vida, se eu vou sofrer, não importa, eu vou avançar e vou falar do amor de Cristo. Por que eu paro? Vai se perguntando, por que eu paro? Quando eu tenho uma luta dentro de casa, com meu filho, com a minha filha, com a minha esposa, por que eu paro? Quando eu tenho uma luta na igreja. Deus colocou uma identidade em nós, e esse Espírito vivificante, ele treme dentro da gente, para que a gente jamais pare. Para que a gente jamais pare, igreja, em nome de Jesus. E nós temos uma tendência que no momento de chateação, a gente corta todas as fontes espirituais das nossas vidas. Isso acontecia comigo. E muitas vezes vem o desejo. E eu tenho que lutar. Porque o que passa na cabeça de vocês passa na minha também. Muito. Daí eu tenho que lutar. Então quando eu corto a fonte, as pessoas me ligam, eu não quero relacionar. Ou corto uma reunião. Ou estou ativo no ministério, eu corto essa fonte do ministério que eu estou, eu começo a morrer sem perceber. O inimigo vai conseguindo vitórias dentro do meu desejo,
sem que eu perceba. Ele vai cortando as fontes de energia, as fontes de vida. Nós temos que estar atentos, porque acima da nossa própria vida está o propósito. E essa morte que o inimigo vem tramando e fazendo ao redor das nossas vidas é uma morte sem propósito. Paulo não estava preocupado com que ele ia sofrer desde que o propósito fosse estabelecido. Agora, morrer em casa por inanição, esse propósito é do diabo. E que isso não venha mais acontecer nas nossas vidas. Quando começar a acontecer, a gente declara em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai, diabo. Eu não quero nem falar com o Éder, mas eu ligo para ele para... Né? O Éder é um bom exemplo sempre. Né? Não quero nem falar, mas eu ligo para ele e falo, ora por mim que a coisa está feia. Eu quero falar de algumas características dessa convicção. Ponto número 1, já falei várias vezes sobre identidade e vou falar mais uma vez. Temos uma nova identidade em Cristo. Então, quem perguntar que você é crente, você é evangélico, fala, sou filho de Deus, sou sacerdote do Senhor, fui chamado para pregar as boas novas dele, sou rei, fui reestabelecido, eu não era nem povo, hoje eu sou povo escolhido de Deus, porque Jesus veio para os seus não os quiseram, e todos aqueles que o receberam deles o poder de ser chamado o quê? Filho de Deus, eu sou filho de Deus. Então, se eu sou filho de Deus, eu tenho características deles. As pessoas veem meu filho aqui, ele é muito maior, é muito mais bonito, graças a Deus. Mas, quem conversa com o Gabriel ou anda com ele, fala assim, poxa, ele parece você, graças a Deus. Né? Então, o filho tem características do pai. E às vezes, nós somos filhos de Deus. E cadê as características do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré? Eu preciso ter isso aí firmado no meu coração. Porque em 2 Coríntios 5,17, até o 20a, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. 20, parte A. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. E Paulo falando aos Efésios, Atos 20, 28. Cuidem de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Uma coisa que é interessante é que a nossa nova identidade não pertence somente a nós. Enquanto eu vier para a igreja pensando somente na minha vida, eu acho, eu sou vencedor, eu tudo posso, eu sou rei nas mãos do Senhor. Mas a minha nova identidade como rei e sacerdote é, eu sou povo para abençoar a vida do Edinho. Eu sou sacerdote do Senhor para abençoar a vida dos meus irmãos. Então, a gente precisa perder isso em nome de Jesus, que nós somos o centro de tudo, porque o centro de tudo é Jesus Cristo de Nazaré. E nós somos esse povo. Eu fui abençoado para abençoar outros. Eu fui salvo para salvar outros. Enquanto eu colocar os olhos somente na minha salvação e no meu problema, eu vou me frustrar. Eu vou ficar triste, vou falar, a igreja não funciona. A igreja não funciona. Eu fui salvo para salvar outros. Eu fui liberto para libertar outros. Chega de zona de conforto, chega de moleza. Nós somos o exército de Deus. Quem quer o exército de Deus? Vai para o exército lá, você vai falar, hoje eu não vou arrumar a cama não. Vai dormir numa mais durinha. Vai dormir numa mais durinha que não vai precisar nem arrumar, não tem lençol. Olha só, igreja, não existe síndrome de coitadinho para o povo de Deus, não. Você já viu um rei, um sacerdote? Síndrome de coitadinho cai por terra em nome de Jesus. Porque isso aí foi entregue lá na cruz. Mas isso acontece por fé. Isso não acontece... Eu não estou vendo aqui uma coroa, uma roupa sacerdotal. Eu tenho que crer. Eu tenho que crer. Você crê que você é um sacerdote do Senhor? Tem certeza? Crê, Rosinha. Essas coisas têm realmente me incomodado bastante. Quando eu vejo o que acontece na minha vida e quando eu vejo o que acontece na vida dos meus irmãos. Você é juiz? Eu não sou juiz, não. Mas a gente vê, a gente se relaciona e a gente ora e a gente intercede e eu pergunto, Deus, o que a gente vai falar para o povo? Fala para eles que eles são meus filhos, que eles têm esse chamado, que eles não são coitadinhos, que eles também dão trabalho igual os filhos deles dão.
Sabia que nós damos trabalho? Igual aos nossos filhos? Agora é um momento propício para falar, porque a gente está entrando num período de férias. As crianças estão em casa. No meu caso, já mudou. Mas a gente dá trabalho, igual as crianças também dão. Esses dias a gente estava no Café dos Homens e os meninos trouxeram a palavra, o Éder, Orlando, Carlinho, os meninos. E de manhã o Espírito Santo começou a me incomodar e falou: Márcio, você tem que ser igual ao doce de leite. Falei: como é que é, Deus? Mas é gostoso, né? Como é que é? Ele falou: ó, pega uma lata de leite condensado. Se for leite condensado, você já põe na panela e deixa ela cozinhar lá. Depois de panela de pressão, que é mais rápido. Se for panela aberta, vai gastar muito gás. É que nós fizemos isso num acampamento. Aquele leite condensado se transformou em doce de leite. Mas vamos falar da forma mais antiga, que eu lembro minha avó fazia um doce de leite. Leite na panela, ia jogando açúcar, mexendo. Então vocês têm que se transformar nessa nova identidade igual um doce de leite. Que nem chateado pode voltar à forma original. Não tem como. Então tem que ser cravado nos nossos corações, é igual uma aliança. A minha conversão tem que ser aquela: eu fui convertido que nada mais pode me levar para aquilo que eu era anteriormente. Jesus, ele já veio com um propósito, ele era Deus, mas ele veio como homem. Ele falou: Pai, se for possível, faça de mim esse cálice. Mas o apóstolo Paulo, não, ele era homem, perseguidor da igreja, um judeu ferrenho, que conhecia demais as escrituras. Quando ele entendeu o chamado dele, e ele passou a ser perseguido, ele não falou: Deus, você está de brincadeira, né? Eu estou aqui agora, fazendo, né, a tua vontade, estou apanhando, estou sendo perseguido. Será que era isso mesmo que Deus queria? Sabe quando a gente vem para Cristo, as coisas começam bem, daí começa com alguns ajustes, você fala: será que é isso mesmo? Acho que eu vou voltar para onde eu estava. Não tem como olhar para trás. Aquele que põe a mão no arado, a gente vai caminhando sempre para frente. Amém, igreja? Nós somos nova criatura. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Amém? Sem essa convicção, a inconstância é certa. Quando as coisas estão bem, estou ok. Quando tem problema, tenho nem fé. Quando eu escrevo isso, não é indireta para ninguém, é tudo que está dentro do meu coração, orando diante de Deus, e coisas que eu penso também. Tem hora que aperta, eu não tenho fé. Daí eu tenho que buscar na fonte. Como que nós temos sido? Diante da quantidade de situações que Deus tem permitido que a gente tenha passado. Tenho permanecido fiel? Firme? Como está a minha constância? Outra característica que eu vejo hoje muito grande é que o povo se coloca, o povo de Deus, já falei aqui também, como consumidor de material evangélico. Eu vou à igreja, eu quero ver que o que vai ser falado lá é bom para mim ou não. Vai satisfazer o meu ego ou não. Mas nós não somos mais consumidores, uma vez que nós já fomos comprados. Nós somos a solução, nós somos a igreja. Chega de ir à igreja para procurar algo, nós vamos para compartilhar algo, porque nós já fomos comprados. Eu não sou mais consumidor, eu sou a resposta. Igreja, nós não somos consumidores de material evangélico, nós somos resposta para esse mundo aí fora. Chega de ficar procurando: eu vou lá para pegar minha benção. Pegar minha benção. A sua bênção já chegou há 2000 anos atrás, antes de você nascer. Antes de nós nascermos, nós já fomos abençoados em Cristo com toda sorte de bênção. Nós já fomos, mas chega de ficar indo à igreja para consumir material evangélico. Mas a gente é igreja para levar a vida de Cristo por onde nós formos. E quando nós nos reunimos aqui para falar do amor de Cristo, a presença do Senhor vem sobre os nossos corações. Estava no GE na terça-feira e a gente conversando sobre vários assuntos. Eu falei: já pensou o dia que a gente chegar no GE, um falar assim: cara, eu estou lendo Efésios, eu acabei de ler Romanos. Você viu o que Paulo disse para Gálatas? E em Coríntios? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Todo mundo lendo a Bíblia, se alimentando da palavra. O Espírito Santo só vem dar risada. Aí sim. O Espírito Santo, olha, vamos imaginar, vocês são Deus, tá bom? Cada um de vocês é o Deus, o Todo-Poderoso.
Você se alegraria com a sua atitude espiritual? Se você fosse Deus, cada um analise a si mesmo. Se eu for analisar minha vida, eu sou Deus, será que eu vou me alegrar com a atitude do Márcio? Está satisfazendo o meu desejo? Oh, Deus estabeleceu tantas coisas para as nossas vidas, igreja. Vamos caminhar em nome de Jesus. Oh, se você quiser comer 2 vezes por semana, faz o seguinte: só come comida quando você lê e orar. Rapaz, a gente vai ter uma nação de pessoas esbeltas. Ou gordos espiritualmente. Nós precisamos orar. Não dá para viver da papinha. Não dá. Se eu viver da papinha de domingo, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não vou viver. Eu não vou viver. Nós precisamos ler a Bíblia, orar a Deus, descansar em Cristo e, acima de tudo, ter uma ação correspondente lá fora. Eu vou falar daqui a pouquinho. Nós precisamos viver isso na essência. Porque aquele que não lê a palavra, não busca a presença, não ora, quando senta num lugar desse, vira um juiz. Ele vira um juiz. Será que esse material é bom? Nós não somos esses, amém? Amém? 1 Pedro 2,9, versículo que eu sou apaixonado, que ajudou a minha fé. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, para isso que nós fomos chamados, das trevas para a maravilhosa luz que nós temos que anunciar. Eles, nos últimos anos, nós temos visto milagres acontecerem no meio da igreja. Não só aqui, mas no mundo inteiro. Mas nós temos milagres vivos, de diagnósticos complicados. Esses dias o Edinho postou lá, já fazem 7 anos, né, Edinho? 7 anos. Da luta vencida contra o câncer, foi memorável uma quinta-feira aqui, a igreja intercedendo e orando pela vida do Edinho, e o Senhor restaurou a vida dele, para a honra e glória do nome do Senhor, né? A gente está falando de câncer. Teve a história, a cura da Gi, né? A cura da Gil, e outras situações. E o câncer no meio da família, famílias destruídas, completamente destroçadas, que o Senhor entrou e transformou. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que a gente serve. Mas para isso a gente precisa ter essa identidade gravada nos nossos corações. A hora que fala, você é um derrotado. Não sou derrotado. Não sou um derrotado. Mateus capítulo 3, Jesus acabava de passar pelo processo Não, ele foi batizado por João Batista. João Batista, e no capítulo 4 ele foi levado ao deserto para ser testado. Ele não teve, momento nenhum, dúvida de quem ele era. Se eres o Filho de Deus. Você fala assim, se você é crente mesmo, eu já ouvi essa frase. E quando o diabo fala isso para você? Você não é vencedor? Eu sou. Só que tem hora que eu acredito naquilo que ele fala. E é isso que a gente tem que aprender a guerrear. Lembrando da nossa nova identidade. Por isso o tema dessa mensagem é convicção para o renovo. Amém? Precisamos aprender a viver com a realidade entre o já e o ainda não. Pois já somos sacerdotes, mas eu ainda não posso ver, sentir. Por isso nós precisamos, sabe do quê? De fé. Ponto 2, acontece pela fé. Ora, Hebreus 11, todo mundo sabe de cor esse versículo, não é verdade? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois, por meio dela, que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Como está a nossa fé? Preciso de ver sinais para crer? Não preciso mais, né? Falei um pouco mais cedo. Preciso de sinais? E se não tiver sinais, eu vou descrer? Ou eu vou continuar crendo?
os que buscam somente os sinais vão se tornar massa de manobra. É que eu explico. Se eu estiver só atrás de sinais, eu vou estar cada hora buscando um lugar e vou estar sendo manipulado, sendo que o Espírito de Deus já habita dentro de mim. Eu não preciso buscar em lugares, em lugares, em lugares, em lugares. Templos cheios. E é muito bom quando a gente vê a igreja cheia. Mas tudo aquilo que a gente precisa está em Cristo. Eu posso fazer uma oração por vocês, mas esse poder não está em mim. Esse poder está em nós. Esse poder está na unidade. Não existe um grande homem. Existem homens e mulheres de Deus. Porque o grande já veio. O Todo-Poderoso já veio. E esse Espírito vivificante, em nome de Jesus, guarde no seu coração. Ele já habita dentro de cada um de nós. Basta a gente buscá-lo e deixar que ele flua nas nossas vidas. Os sinais vão acontecer. Mas, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Da forma que nós enxergamos as situações, nós vamos agir. E muitas vezes, amargurado, os meus olhos só vão procurar coisas ruins. Por isso o nosso problema está na mudança de mentalidade. Eu preciso mudar de mentalidade, subir a torre de vigia e enxergar as coisas do prisma de Deus. Porque nos colocamos diante de situações aqui e só conseguimos enxergar muito pouco e a amargura vem. Porque nós esquecemos da nossa nova identidade e esquecemos da promessa. E Jesus fala assim, não peço, né, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A busca pela presença do Senhor. Amém? Tem um outro versículo que está em, vocês não têm aí, está em Marcos 16, 14 a 17. Diz assim: mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditavam nos que tinham visto depois da ressurreição. E disse-lhes: vão ao mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Nem os próprios discípulos haviam acreditado que Jesus estava ressurreto, depois do testemunho de outras pessoas. Então, por que? Geração incrédula. Por que vocês deixaram de crer? Por que você crê quando você ministra e quando você desce e tem uma situação com seu irmão, você age na carne? Hein, Márcio? Hein, Márcio? Eu ministro, benção, bombando. Tem uma situação aqui dentro da igreja, eu ajo na carne. Cadê o homem espiritual? Quão espiritual eu tenho sido no meu trabalho? Na minha casa? Isso é fé. É fé. Eu tenho que ter fé que eu tenho uma nova identidade. Se eu sou inconstante, quer dizer que tem áreas da minha vida que não estão fundamentadas ainda. E numa hora eu estou bem, numa hora eu não estou tão bem. Romanos 14, 23c. Tudo que não provém de fé é pecado. Não temos como servir ao Senhor se não soubermos viver pela fé. Sabe uma outra coisa que eu vejo muito que acontece dentro da igreja? Eu creio, mas não estou querendo fazer agora. Se eu não tiver o controle da situação, eu não faço. E viver em Cristo, ser um missionário de Jesus, é tudo completamente pela fé. Ainda que vivemos na nação mais rica do mundo, ainda que todos trabalhem e a gente tenha o suprimento necessário, essa obra que está acontecendo aqui, ela é pela fé. E quem é gerente, quem gosta de controlar as coisas, na hora de exercitar a fé, sofre. Daí eu ouço as pessoas falando assim: eu não consigo caminhar porque eu não vejo o chão. Não está da forma que eu quero. Meu casamento não está da forma que eu quero. Os meus relacionamentos não estão da forma que eu quero. Mas vai melhorar pela fé.
pela fé, em nome de Jesus, que a gente receba uma porção de fé que vem do Senhor, que Ele já derramou sobre as nossas vidas. Que apesar de não ver, nós cremos que Ele virá ao nosso favor, amém? E o ponto 3 para mim é o crucial e o mais importante. E não tem como a gente fazer o ponto número 3 se nós não tivermos convicção da nossa identidade e o exercício da fé. Passamos a ter uma ação correspondente. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E Jesus deixou uma promessa: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Olha só, no momento de louvor, a gente declara que a gente ama o Senhor, que Ele venha reinar, que Ele toma o tabernáculo, que Ele toma conta das nossas vidas. Então, quem aqui ama Jesus? Então, por que eu amo Jesus? Porque Ele nos amou primeiro, né, Cris? Eu amo Jesus porque Ele nos amou primeiro. Então, mas o que Jesus pediu em Mateus 28, antes de ser assunto? Que a gente fizesse discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós adoramos na congregação, mas nós não apacentamos o rebanho de Deus. Vocês, líderes, pessoas que ministram, que amam ao Senhor. Jesus falando com Pedro: Pedro, tu me amas? Lembra? Vocês lembram desse versículo? Vai estar aqui no boletim daqui a pouco. Tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes? Apacenta minhas ovelhas. Jesus não estava falando assim: quando você conseguir resolver o problema dos seus horários, da sua agenda, apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Você chora na minha presença? Só na igreja? Apacenta minhas ovelhas. Larga de dizer que ama e não age. Ação correspondente. Minha esposa fala: te amo, te amo, te amo. Vem cá me dar um beijo. Não, não quero. Para. Que raio de amor é esse? Sabe aquela pessoa que fala: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Daí ela tem um desejo. Antes de morrer, ele falou: eu tenho um desejo. Apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Amo. Você ama cantar para mim? Eu já tenho. Vai lá em Apocalipse e vê. Milhares e milhares de anjos cantando e adorando o nome do Senhor. Ele quer mais um louvor? Não, ele quer alguém que seja ativo. Chega de ser uma igreja passiva, parada. Você me ama? Move. Não importa a luta que esteja passando, move. Vamos tomar conta de vida. Ó, eu vou falar, tomar conta de vida é fantástico, dá trabalho pra caramba. Dá muito trabalho. Mas isso é o que me dá prazer hoje. Deus falou: Deus, você fez coisa muito louca, porque o cara já não era tão normal. Mas nós precisamos mover. Chega de falar que eu amo Jesus e estou esperando. Esperando o quê? A vida passa assim, ó. A nossa vida é transformada assim, ó. Do dia para a noite chega uma notícia, muda a nossa vida. Quem ama Jesus? Diminui, Deus. Quanto tempo dura o luto? Quanto tempo dura a luta? Quanto tempo dura o choro? Quanto tempo a gente ama Jesus? Sacerdotes, maridão. Quanto tempo, né? Quanto tempo a gente não é pastor da nossa casa? Quanto tempo a gente não ora pelos nossos filhos, pela nossa esposa? Quanto tempo a minha preocupação é na minha provisão, porque eu não tenho fé suficiente e não sei que eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus? Chega. Em nome de Jesus. Queridos, tudo que eu estou falando parece um pouco duro. Mas olha, é com amor, viu? É com muito amor, com muito amor. Porque não tem como ser uma igreja paralisada. Nós não somos uma igreja paralisada.
Somos uma igreja que grande parte trabalha. Mas aqueles que estão paralisados, sabe o que eles estão sendo? Roubados de receber o melhor de Deus na sua vida. Porque não tem satisfação maior de quando a gente desce numa piscina, num batismo, num rio, num batismo, na praia. Quando a gente vê um casal transformado. Só que houve choro, houve trabalho, houve dedicação. Mas o mover foi do Espírito Santo de Deus. E Ele traz essa alegria para dentro das nossas vidas. Não tem alegria maior do que fazer a vontade de Deus. Não tem alegria maior, igreja. Em nome de Jesus. Não tem alegria maior. Não importa o que a gente esteja passando. João 21, 15 a 17. Vocês têm isso aí? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. É aquilo que eu falei. Filho de João, você me ama realmente mais do que esse? Disse ele. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei minhas ovelhas. Pela terceira vez, disse ele, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado com Jesus. Olha só o problema. Olha a alma dele pulando. Magoado com Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. A maior prova de amor que podemos dar ao Senhor é, está aí no boletim, apacentar o seu rebanho. Acima de nossas dificuldades, dos nossos desejos, das nossas vidas. Tem uma frase que eu coloquei aí, nada pessoal, mas o período de louvor na igreja não reflete realmente que sou um adorador. E que realmente amo o meu Senhor. Posso ser um bom cantor e um bom músico. É lindo louvar, cantar e estar quebrantado na presença de Deus. Mas se nós não vivermos, cantamos. E vou falar, quando a gente vê uma grande quantidade de pessoas louvando, é lindo demais. O coração treme, a emoção vem com força. Mas quer ver uma coisa? Não fiquem tristes comigo. Eu já fui em show de rock. E a hora que a gente via o estádio tremendo, falava, uau! A emoção bombava. E não tinha presença de Deus. Fui no show de pagode. Eu lá no show do Martinho da Vila. Não estou comparando louvor e adoração. Eu estou te falando do poder da música. Estou te falando do poder da música. Mas eu quero lembrar do poder de Deus nas nossas vidas. Que não é nesse momento aqui só não. É lindo, é gostoso demais se quebrantar na presença de Deus. E eu quero e a gente precisa. Isso é alimento para a nossa alma. É alimento. E lá fora? O que eu vou fazer? Apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Você chora na minha presença? Apacenta minhas ovelhas. O que realmente reflete minha adoração ao Senhor são situações difíceis, nas quais tenho que matar a minha carne e deixar o caráter de Cristo aparecer. Que hora que eu vou usar o kit de primeiros socorros? Na hora da dificuldade. Na hora da dificuldade. Por isso a ação correspondente, ela tem que ser na hora da dificuldade. Na hora que está tudo bem, está tudo bem. Está todo mundo chorando, clamando e agradecendo ao Senhor. E na hora do leito, da morte, da enfermidade, da separação, do divórcio, da tristeza. Se isso aí bater na minha porta, eu tenho que lembrar que eu sou nova criatura em Cristo e que eu tenho fé que Ele vai tomar conta da minha vida. É nessa hora que a gente precisa colocar isso em prática e Ele toma conta. Eu não posso me transformar de doce de leite em iogurte azedo de uma hora para outra. Tá tudo bem, tô docinho. Teve problema, azedou. Não dá. Eu já sou nova criatura. As coisas velhas passaram, igreja, em nome de Jesus. Tudo se fez novo. Ele já nos transformou. Ele já nos comprou. Para de dualidade, macho gama. Eu estou ministrando para mim, gente. Estou ministrando para mim, porque a nossa cabeça é muito louca. Tem hora que vai para lá e vem para cá.
Para de dualidade. Nós somos firmes no Senhor. Mas para isso eu tenho que ser convicto que eu sou nova identidade, eu sou nova pessoa em Cristo. E eu tenho fé que Ele vai mudar a minha vida. Agora, uma igreja sem convicção não tem como edificar nada. Na hora que você coloca a parede, cai. Coloca a parede e cai, porque não tem foundation. Não sabe quem é. Não sabe quem é em Cristo. Como vai poder ser edificado por Ele? Não vai. É uma palavra muito simples essa. A gente ouve isso direto. Mas que isso venha entrar nos nossos corações em nome de Jesus. Só o que for bom. Para que a gente consiga fortalecer a nossa base. Amém? E só conseguimos ser desprendidos quando realmente entendemos que nada é nosso, nem o nosso tempo. Tudo é de Deus. Se a misericórdia não se renovar a cada manhã, como diz em Jeremias, no livro de Lamentações, nossa breve vida se vai cedo. Lamentações 3:22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. E eu estou acabando. O pessoal do louvor pode vir para cá. Sabe, não ter ação correspondente é falta de fé. Não agir conforme um discípulo de Cristo no momento da dificuldade é falta de entender quem somos. E o Senhor quer nos levar para esse lugar. O Senhor quer transformar completamente o nosso entendimento. Amém? Vamos ficar de pé? Enquanto os irmãos começam a ministrar. Eu creio realmente que o Senhor quer levantar uma igreja forte. Mas para isso Ele quer curar as nossas enfermidades. Ele quer curar a nossa alma. Ele quer nos restaurar por completo para que Ele possa edificar as nossas vidas. E enquanto nós fomos uma igreja que tem uma dualidade muito grande, um dia eu estou bem, outro dia eu não estou tão bem porque eu ainda não entendi quem eu sou em Cristo, nós não vamos poder ser edificados. Queria que você fizesse uma análise da sua própria vida nos últimos anos. Quanto tempo você está na presença do Senhor? Quantas coisas já aconteceram na sua vida espiritual? Quanto você tem crescido nesses últimos anos? Quanto você pode estar declarando que ama Jesus Cristo? E quantas vidas nós temos apacentado? Sendo que Jesus deixou ir, sendo que Jesus, naquele momento que estava com Pedro, que ele também já ia se ausentar, deixou ir novamente. E nós fomos transformados em igrejas. Então o meu desejo nesse dia, igreja, é que essa nova criatura venha a ser forjada dentro dos nossos corações, a ponto de nós sermos esse sacerdote onde nós estivermos, tendo fé que é o Senhor que transforma tudo e todas as circunstâncias nas nossas vidas, sem nunca deixar de ter uma ação correspondente. Às vezes a situação está tão difícil que é difícil de ter uma ação correspondente, mas a gente tem que agir pela fé. Eu tenho que agir e falando, crendo que Deus vai mudar aquela situação. Porque quando eu perco a fé, eu perco tudo. A gente fala de aliança. Jesus Cristo fez uma aliança. Ele deu tudo que Ele tinha, todo o sangue dele, por nossas vidas. A fé é isso. Eu tenho uma aliança. Eu dou tudo que eu tenho por aquilo que já está proposto na minha vida. Vivemos uma geração que é meio efêmera, que a aliança perdeu completamente o sentido. Casa aqui, descasa lá, casa aqui, descasa lá, e vai. Sem contar os ajuntamentos que não são casamentos. Esse é o mundo que a gente vive. E sabe o que é pior? Eu creio no poder de Deus, mas a tendência é piorar. E se a igreja que está aqui para fazer a diferença, para ser sal da terra e luz do mundo, não se firmar, ela vai ser contaminada por esse mundo complicado. Eu falei de 3 pontos simples hoje, em todos nós.
Qual foi o primeiro? De ter uma e... Vamos junto. Tem uma idem. Ponto 2. Temos que ter. E o ponto 3. Simples, palavra curta, pequena. Temos que ter a certeza da nossa identidade. Exercitar essa nossa identidade através da fé. E com isso eu vou ter a ação correspondente. Nós não somos coitados. Nós somos a esperança da glória. Porque Cristo em nós é a esperança da glória, igreja. Amém? Conclusão. Se até hoje nossa edificação não tem sido eficaz, pode ser que o firme fundamento da nossa união com Cristo não esteja colocado. Pois sem essa real convicção, não receberemos a nova identidade, não agimos por fé e não teremos ação correspondente. Ou seja, nossa vida espiritual é fraca e infrutífera. Um amor. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a gente precisa simplesmente transformar a nossa mente para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E a gente toma posse da nossa identidade, a gente vive por fé e tem uma ação correspondente. Eu quero orar. Quero orar por mim. Eu quero orar por quem acha que tem que dar um passo a mais nessa direção, de ter essa identidade cravada no coração, de aprender realmente a viver por fé, e que já tem os frutos, para ter os frutos dessa ação correspondente. Vamos orar junto aqui na frente? Quem quiser, amém?